Já se perguntou quantas versões de você mesma existiram ao longo da vida? Eu existi em pelo menos duas. A primeira, uma sombra que se movia pelos cantos, com medo da própria voz. A segunda, a mulher que fala com você agora, dona do próprio caminho. Entre uma e outra há uma história de silêncios que gritam. Às vezes, penso que as paredes da minha antiga casa ainda guardam os ecos dos meus suspiros contidos. Suspiros que um dia se transformaram no maior grito que já dei, não com a voz, mas com os pés, quando finalmente caminhei para fora daquele sobrado no subúrbio de São Paulo, carregando apenas uma mala pequena e o peso da dignidade recém-recuperada. Tenho 55 anos hoje. Mãos calejadas de uma vida inteira de trabalho honesto. Rugas que são como mapas dos lugares emocionais por onde passei. E olhos que finalmente conseguem enxergar seu próprio reflexo sem desviar o olhar. O tempo amortece algumas dores, mas não apaga as lições. Isso aprendi quando tive que recomeçar do zero, depois que aquela porta bateu atrás de mim pela última vez. Eu poderia contar essa história como quem narra um drama qualquer, mas prefiro compartilhá-la como um testemunho de como é possível reconstruir-se depois que alguém tenta convencê-la de que você não vale nada. Sabe o que é mais triste sobre a invisibilidade? É que ela começa tão devagar, tão sutilmente, que quando você percebe, já não consegue se reconhecer no espelho. Seu nome soa estranho quando alguém o pronuncia. Suas opiniões ficam guardadas na garganta, porque você foi convencida de que elas não importam. E então, um dia, acontece algo tão pequeno e ao mesmo tempo tão gigantesco que tudo muda. Para mim, foi um telefonema na madrugada do meu aniversário de 30 anos. Um telefonema e um prato de frango com quiabo que esfriou na mesa, enquanto eu esperava por alguém que nunca voltaria para ser quem eu precisava que fosse. Essa é minha história. A história de como aprendi que o amor próprio não é luxo, mas necessidade. E como tive que perder quase tudo para encontrar a mim mesma. Nasci em Guarulhos, na periferia da grande São Paulo, filha de Dona Sebastiana e seu José, nordestinos que vieram tentar a vida no Sudeste com uma mão na frente e outra atrás. Cresci vendo minha mãe acordar às 4 da manhã para limpar casas de família nas regiões mais abastadas da capital. Meu pai trabalhava na construção civil, peão de obra, como ele mesmo dizia, com um misto de orgulho e resignação. Nossa casa era pequena, mas limpa e arrumada. Minha mãe fazia questão disso. Gente pobre não precisa ser relaxada, ela repetia enquanto esfregava o chão já limpo. Foi com ela que aprendi os segredos das manchas difíceis, o jeito certo de passar camisas sociais, como deixar um banheiro brilhando. Habilidades que mais tarde se tornariam meu ganha-pão. Estudei até o 1º ano do ensino médio. Não por falta de vontade. Eu adorava as aulas de literatura. Sonhava em ler todos os livros do mundo. Mas a necessidade falou mais alto. Aos 16 anos, comecei a trabalhar como empregada doméstica na casa de Dona Lourdes, no Morumbi. Uma senhora viúva com 2 filhos já crescidos, que me tratava com uma gentileza que eu não estava acostumada a receber fora de casa. Foi lá, no quarto de empregada dos fundos, que passei boa parte da minha juventude. Limpando, cozinhando, aprendendo receitas que Dona Lourdes me ensinava com paciência. Às vezes, ela me emprestava livros. Foi assim que conheci Clarice Lispector e descobri que existiam mulheres que transformavam angústias em arte. Aos domingos, meu único dia de folga, eu voltava para Guarulhos. Levava parte do meu salário para ajudar em casa. Comprava balas para os irmãos mais novos, ouvia as histórias da minha mãe sobre as patroas dela, algumas boas, outras nem tanto. Meu pai, quando não estava no bar da esquina, me olhava com um misto de orgulho e preocupação. "Você merece mais que isso, filha", dizia ele, embora nenhum de nós soubesse exatamente o que seria esse mais. Os anos foram passando. Meus irmãos cresceram, meus pais envelheceram. Eu continuei na casa de Dona Lourdes, vendo a vida acontecer pela janela da cozinha, enquanto lavava a louça do almoço. Assistia às festas da família, às formaturas, aos noivados. Servia os convidados.
sorria discretamente, voltava para meu quarto quando o serviço terminava. Foi numa dessas festas, quando eu tinha 24 anos, que o conheci. Roberto, amigo do filho mais velho de Dona Lourdes, alto, de sorriso fácil, olhar penetrante. Diferente dos outros convidados, ele conversou comigo. Perguntou meu nome, quis saber de onde eu era, se gostava de música. Pela primeira vez, senti que alguém realmente me via, não como a empregada da casa, mas como Carmen, uma mulher com sonhos, opiniões, uma história para contar. Naquela noite, guardei a louça com um sorriso nos lábios. Quando deitei, fiquei olhando para o teto descascado, imaginando uma vida diferente. Uma vida onde eu não fosse apenas a mulher que serve, mas alguém digna de ser servida. Alguém merecedora de atenção e carinho. Alguém como as mulheres dos livros que eu lia escondida, nas horas vagas. Eu não sabia ainda, mas aquele encontro mudaria completamente o rumo da minha existência, para o bem e para o mal. Roberto começou a me esperar nos domingos quando eu saía da casa de Dona Lourdes para minha folga semanal. De início, apenas conversávamos na padaria da esquina. Ele pagava um café com leite e me ouvia falar sobre minha semana, sobre os livros que eu havia lido, sobre meus sonhos modestos. Ninguém nunca tinha demonstrado tanto interesse no que eu pensava, e isso me encantava. Com o tempo, nossos encontros se estenderam. Ele me levou ao cinema pela primeira vez na vida. Lembro do filme Central do Brasil, com Fernanda Montenegro. Saí de lá chorando, tocada pela história daquela mulher amarga que se transforma. Roberto me abraçou na saída, enxugou minhas lágrimas. Você é diferente das outras mulheres, Carmen, sussurrou no meu ouvido. Tem uma sensibilidade rara. Acreditei. Como não acreditar? Ali estava um homem educado, trabalhador. Era encarregado numa construtora. Vestia-se bem, falava corretamente. Interessado justamente em mim. Não nas moças de classe média que frequentavam os mesmos ambientes que ele, mas na empregada doméstica filha de nordestinos, que mal terminara o ensino médio. Dona Lourdes percebeu meu entusiasmo. Certo dia, enquanto eu cantarolava arrumando a cozinha, ela sentou-se à mesa e me observou por um longo tempo. Está apaixonada, menina? Corei, confessei. Ela sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Roberto é um rapaz bonito, bem apessoado, mas tome cuidado com seu coração, Carmen. Nem tudo que brilha é ouro. Não entendi o aviso na época. Ou talvez não tenha querido entender. Estava embriagada pelo sentimento novo, pela atenção, pela possibilidade de uma vida diferente daquela que parecia predestinada para mim desde o nascimento. Nosso namoro durou 5 anos. 5 anos em que Roberto me moldou lentamente, como um oleiro modela o barro. No começo eram pequenas observações. Esse seu jeito de falar não combina com você, amor. Essa roupa não te valoriza. Por que você ri tão alto? Parece vulgar. Depois as críticas se tornaram mais frequentes, mais incisivas. Uma empregada doméstica não deveria opinar sobre política. Você realmente acha que entende de arte só porque lê alguns livros? Essas suas amigas só vão te puxar para baixo. Cada comentário era como uma pequena gota d'água caindo sobre uma pedra. Isoladamente, parecem inofensivas. Com o tempo, cavam um buraco profundo. Roberto me convenceu a deixar de frequentar a igreja onde ia com minha mãe. Afastou-me gradualmente das minhas poucas amigas. Criticava minha família. Dizia que eles não tinham ambição, que eram conformados com a pobreza. E sempre, deixava claro que estava me fazendo um favor ao se relacionar comigo. Alguém de outro extrato social, com outra formação. Você tem sorte de eu ter visto seu potencial, Carmen, ele dizia, enquanto acariciava meu rosto com uma ternura que me confundia. Vou fazer de você uma mulher melhor. E eu, sedenta por aprovação, por afeto, por uma chance de ser mais do que o destino parecia ter reservado para mim, fui cedendo. Pedacinho por pedacinho de mim mesma, fui entregando nas mãos daquele homem que dizia me amar, mas que, na verdade, só amava o controle que exercia sobre mim.
Quando completei 29 anos, Roberto me pediu em casamento. Foi num restaurante simples, mas para mim parecia luxuoso. Ele colocou o anel no meu dedo. Não era caro, mas brilhava como todas as promessas que me fazia, e disse: agora você vai poder deixar essa vida de doméstica para trás. Vai ser minha esposa. Vou cuidar de você. Naquele momento, senti que tinha ganhado na loteria da vida. Finalmente, após anos limpando a casa dos outros, eu teria a minha própria. Seria Senhora de... Teria um sobrenome que não o dos meus pais. Seria respeitada. Mal sabia eu que estava trocando uma forma de servidão por outra muito mais perigosa, aquela disfarçada de amor. Nos casamos numa cerimônia simples. Minha mãe chorou durante toda a celebração. Na época, achei que era de emoção. Hoje me pergunto se ela já pressentia o que eu ainda não conseguia ver. Roberto convidou alguns colegas de trabalho. Eu, minha família e Dona Lourdes, que me abraçou forte e sussurrou: minha porta estará sempre aberta para você, minha filha. Não se esqueça disso. Nosso lar era um pequeno sobrado alugado num bairro afastado de São Paulo. Um lugar onde as casas eram todas parecidas, onde os muros eram mais altos que as esperanças de seus moradores. Roberto fez questão de me afastar da região onde Dona Lourdes morava. Para você começar uma vida nova, longe desse passado de empregada, justificou. Deixei meu trabalho como doméstica, conforme ele exigiu. Minha mulher não precisa limpar casa dos outros. No entanto, logo percebi que o salário dele como encarregado de obras não seria suficiente para mantermos o padrão que ele desejava. Após muita insistência da minha parte, permitiu que eu fizesse faxinas ocasionais para complementar a renda, desde que fossem em casas que eu aprovasse. Os primeiros sinais da prisão que seria aquele casamento apareceram logo na primeira semana. Roberto estabeleceu horários rígidos para tudo. Quando eu deveria acordar, quando deveria ter o almoço pronto, quando poderia assistir à televisão. Controlava minhas roupas, minha alimentação, até mesmo os produtos que eu usava para limpar a casa. Esse sabão em pó é muito caro, reclamava. Não precisa passar cera no piso toda semana. Enquanto isso, ele não economizava em cervejas com os amigos depois do trabalho, ou em camisas novas para si mesmo. O dinheiro que eu ganhava com as faxinas ia direto para as mãos dele. Vou guardar para comprarmos nossa casa própria algum dia, prometia. Eu acreditava, porque precisava acreditar em algo. O silêncio foi a primeira forma de castigo. Se o jantar não estivesse pronto quando ele chegasse, passava dias sem dirigir uma palavra a mim. Se eu insistisse em visitar minha mãe doente, o silêncio poderia durar uma semana inteira. Era uma tortura psicológica refinada. Eu implorava por sua voz. Chorava pedindo perdão por coisas que nem sabia que tinha feito errado. Os vizinhos achavam Roberto um homem exemplar. Tão trabalhador, tão bem apessoado, comentavam as senhoras da rua. Você deu sorte, Carmen, diziam, sem saber que por trás daquela fachada de marido perfeito, existia um homem que me diminuía um pouco a cada dia. A solidão foi se instalando como uma doença crônica. Sem amigas, com contato limitado com minha família, sem poder falar sobre minhas angústias com ninguém, afinal, quem acreditaria que eu, a sortuda, que conseguiu um marido como Roberto, estava infeliz? O tempo foi passando, e eu, que sempre fora magra, comecei a emagrecer ainda mais. Meu cabelo caía aos tufos. Dormia mal, sobressaltada. Desenvolvi uma gastrite nervosa que me fazia sentir dores agudas no estômago. Mas continuava sendo a esposa exemplar que Roberto exigia. A casa sempre limpa, as roupas bem passadas, o jantar na mesa. Quando completei 30 anos, ninguém se lembrou da data. Naquela época, não tínhamos celulares com notificações de aniversário em redes sociais. Minha mãe estava internada com problemas no coração e meus irmãos ocupados com suas próprias vidas. Roberto nunca se importara com aniversários. Coisa de criança, dizia. Mesmo assim, pedi dispensa mais cedo na casa onde estava fazendo faxina naquele dia. Queria preparar algo especial para nós dois. Comprei, com as poucas moedas que conseguia esconder dele, os ingredientes para fazer frango com quiabo, o prato favorito de Roberto. Passei a tarde cozinhando, imaginando que, talvez,
aquele gesto pudesse trazer de volta algo do carinho que um dia ele demonstrou por mim. Arrumei a mesa com os melhores guardanapos que tínhamos, presente de casamento da Dona Lourdes, e até coloquei uma vela ao centro. Vesti o único vestido que Roberto considerava decente para mim, um modelo simples, de cor bege, que não marcava as formas do corpo. Penteei o cabelo, passei um batom suave, esperei. 7 horas da noite, 8, 9. O frango com quiabo foi esfriando na mesa, assim como minha expectativa. Às 10, liguei para o celular dele. Um luxo que apenas Roberto podia ter, mas caía direto na caixa postal. Liguei para a construtora onde trabalhava e o guarda noturno informou que todos já haviam saído há horas. 00:30, 1 da manhã. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para aquela refeição preparada com tanto esmero, agora completamente fria, e chorei como há muito não fazia. Não pelo aniversário esquecido, já estava acostumada a isso, mas pela vida que eu havia aceitado para mim mesma. Foi quando o telefone tocou, às 2 da manhã. Atendi ao telefone com o coração acelerado. Nos anos 90, uma ligação no meio da madrugada raramente trazia boas notícias. Do outro lado da linha, uma voz hesitante. Carmen, é a Zulmira da farmácia. Respirei fundo, aliviada por não ser notícia sobre minha mãe hospitalizada, mas confusa. Dona Zulmira era a esposa do seu Joaquim, dono da farmácia do bairro, onde eu comprava remédios para minha gastrite nervosa, sempre no fiado quando Roberto se recusava a me dar dinheiro. Desculpe ligar a essa hora, filha, continuou ela, a voz trêmula. Mas não consegui dormir com isso na consciência. O que veio a seguir mudou o curso da minha vida para sempre. Vi seu marido entrando num hotel na Rua Augusta hoje à tarde. Não estava sozinho. Ela fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Estava com uma moça da vida. Daquelas, sabe? Uma travesti. Meu primeiro instinto foi defender Roberto, negar o que ela dizia. Afinal, ele era meu marido, o homem que tinha me resgatado de uma vida de servidão doméstica, que tinha me dado um sobrenome, um lar. Mas Dona Zulmira continuou, as palavras saindo em torrente agora. Não é a primeira vez, filha. Todo mundo sabe. Ele faz isso há meses. Vai para o centro depois do trabalho, volta de madrugada. Seu Joaquim já ouviu outras vezes. Ninguém teve coragem de te contar porque ele... Bem, ele tem um jeito de intimidar as pessoas. O chão parecia ter sumido sob meus pés. A vergonha me queimava por dentro. Não pelo que Roberto fazia, mas por eu ser a última a saber. Por toda a vizinhança comentar pelas minhas costas, enquanto eu continuava sendo a esposa dedicada, economizando cada centavo para realizar o sonho da casa própria, que agora percebo, nunca existiu. Filha, você está aí? Dona Zulmira perguntou após meu longo silêncio. Estou, respondi mecanicamente. Obrigada por me contar. Desliguei o telefone e fiquei sentada na escuridão da cozinha. Apenas o brilho fraco da luz da geladeira iluminando o prato de frango com quiabo intocado. As lágrimas que antes caíam agora haviam secado. No lugar delas, uma sensação nova crescia dentro de mim, uma mistura de raiva, indignação e, surpreendentemente, alívio. Alívio porque finalmente entendi que não era eu o problema. Não era minha comida, minha aparência, minha falta de instrução formal ou minha origem humilde. Roberto me diminuía, não porque eu fosse pequena, mas porque ele precisava que eu me sentisse assim para manter seu controle sobre mim. Passei a noite em claro, sentada à mesa da cozinha, pensando em cada momento dos nossos 5 anos de namoro e 10 meses de casamento. Como um filme que passa em câmera lenta, revi cada crítica, cada silêncio punitivo, cada centavo controlado, cada permissão negada. Percebi que havia deixado de ser Carmen para ser apenas a sombra do que Roberto permitia que eu fosse. O mais doloroso foi reconhecer que, em algum nível, eu sempre soube. Os sinais estavam lá, as chegadas tardias, o cheiro diferente nas roupas, as desculpas cada vez mais elaboradas sobre horas extras no trabalho. Eu escolhi não ver, porque ver
significaria ter que tomar uma decisão, e eu tinha medo. Medo de enfrentar o mundo sozinha novamente, medo do julgamento alheio, medo de admitir que havia cometido um erro ao me casar com ele. À medida que o sol começava a nascer, iluminando nossa pequena cozinha com uma luz pálida de inverno, algo também nasceu dentro de mim. Uma resolução. Uma certeza. Eu não podia mudar o passado, mas tinha o poder de decidir meu futuro. Levantei-me, joguei o frango com quiabo no lixo, lavei a louça e arrumei a cozinha. Tomei um banho demorado, deixando a água levar embora as lágrimas que voltaram a cair. Não mais de tristeza, mas de uma espécie de despedida. Despedia-me daquela Carmen submissa, daquela que aceitava migalhas de afeto em troca de sua liberdade. Quando ouvi a chave girando na fechadura por volta das 6 da manhã, já estava sentada à mesa da cozinha novamente. Desta vez, com uma xícara de café quente nas mãos e uma expressão que Roberto jamais tinha visto em meu rosto. A expressão de quem finalmente acordou. Ele entrou cautelosamente, o cabelo desgrenhado, a camisa amassada, aquele cheiro inconfundível de perfume barato. Parecia surpreso por me encontrar acordada. Trabalhamos a noite toda no canteiro, começou ele, a mentira saindo automática. Houve um problema com a fundação do prédio e... Sei onde você esteve, interrompi, minha voz mais firme do que jamais havia sido na presença dele. E com quem? A expressão de Roberto mudou instantaneamente. Do cansaço fingido à fúria controlada em questão de segundos. Vi no seu olhar algo que me assustou. Não apenas raiva, mas desprezo. Como se eu fosse um objeto que subitamente se recusasse a funcionar conforme o esperado. E o que você vai fazer a respeito? Perguntou, um sorriso irônico nos lábios. Não respondi imediatamente. Em vez disso, servi uma xícara de café para ele, como fazia todas as manhãs. Coloquei exatamente 2 colheres de açúcar, como ele gostava. Empurrei a xícara em sua direção e finalmente disse: "Vou embora." O rosto de Roberto transformou-se numa máscara de raiva quando pronunciei aquelas 2 palavras. Vou embora. Primeiro veio a incredulidade, depois o deboche. Embora? E para onde você vai, Carmen? De volta para o quartinho de empregada? Acha que alguém vai querer uma mulher usada de 30 anos? Acorda, você não é nada sem mim. Cada palavra era como uma faca, mas estranhamente não doíam mais como antes. Era como se eu tivesse desenvolvido uma espécie de armadura durante aquela noite de revelações. O medo ainda estava lá, pulsando dentro de mim, mas havia algo mais forte agora: dignidade. Ele continuou, aumentando o tom de voz. Quem te encheu a cabeça com essas ideias? Foi alguma dessas patroas metidas à besta para quem você limpa o chão? Ou já está se abrindo para outro homem pelas minhas costas? Não respondi. Apenas me levantei e fui para o quarto, onde comecei a colocar minhas roupas numa mala pequena, a mesma com que cheguei àquela casa. Roberto veio atrás de mim, alternando entre ameaças e falsas promessas. Você não vai a lugar nenhum. Esta casa é minha. Estas coisas são minhas, gritava. Minutos depois baixava a voz. Carmen, vamos conversar. Foi só uma fraqueza. Nunca mais vai acontecer. O velho Roberto teria me convencido com aquelas palavras. A nova Carmen, que nascia naquele momento, sabia que não era sobre a traição. Era sobre respeito, sobre dignidade, sobre poder existir sem diminuir-me. Pode ficar com tudo, respondi calmamente, pegando apenas minhas roupas, meus documentos e as poucas lembranças que trouxe da casa dos meus pais. Não quero nada que venha de você. Quando ele viu que eu realmente sairia pela porta, mudou de tática. O rosto vermelho de raiva, o dedo apontado para meu rosto. Se você sair por aquela porta, vai se arrepender. Vou contar para todo mundo que você me traía, que é uma vagabunda que não aguentou a pressão de ser uma esposa decente. Ninguém vai te dar emprego neste bairro. Parei na porta, a mala na mão, e olhei para trás uma última vez. O homem por quem me apaixonei havia desaparecido completamente, se é que algum dia existiu fora da minha imaginação. No lugar dele, estava alguém que eu não reconhecia mais. Faça o que quiser, Roberto.
Eu sei quem sou. Saí para a rua numa manhã de segunda-feira, sem destino certo, apenas com a certeza de que qualquer lugar seria melhor do que onde eu estava. O ar da manhã nunca me pareceu tão doce, tão cheio de possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo, sem o peso no peito que havia se tornado meu companheiro constante. Nas semanas seguintes, descobri que Roberto cumpriu suas ameaças. Espalhou pelo bairro que eu o havia abandonado porque era preguiçosa, porque não queria trabalhar. Disse a quem quisesse ouvir que me sustentava como uma rainha enquanto eu gastava seu dinheiro em futilidades. Alguns acreditaram, principalmente aqueles que sempre o viram como um trabalhador exemplar, um homem de família. Dona Zulmira da farmácia foi uma das poucas que ficou ao meu lado. Mentiras têm pernas curtas, me disse quando nos encontramos semanas depois. As pessoas vão perceber quem ele realmente é com o tempo. O divórcio foi surpreendentemente simples. Roberto não contestou quando percebeu que eu não pediria nada além da minha liberdade. Na verdade, parecia aliviado por se livrar do casamento sem ter que dividir o pouco que tínhamos. Para mim, não havia preço alto demais pela minha independência reconquistada. Naquele pequeno tribunal, quando o juiz perguntou se eu tinha certeza da minha decisão, respondi sem hesitar. Mais certeza do que quando disse sim no altar. Foi nesse dia que entendi completamente. Às vezes, o maior ato de amor próprio é simplesmente dizer não e seguir em frente. Dona Lourdes me recebeu de braços abertos, como havia prometido no dia do meu casamento. O quarto dos fundos sempre será seu, disse ela, ajudando-me a desfazer a pequena mala. Senti vergonha no início, voltando como uma esposa fracassada para o mesmo quarto onde dormia como empregada doméstica. Mas Dona Lourdes, com sua sabedoria de quem já havia vivido muito, apenas sorriu e disse: fracasso seria continuar onde não há respeito, minha filha. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Acordava no meio da noite, suando frio, sonhando que ainda estava naquela casa, presa naquela vida. Às vezes me pegava pedindo desculpas por coisas banais, um reflexo do medo constante que sentia com Roberto. Dona Lourdes notava, mas nunca me constrangia. Apenas colocava a mão no meu ombro, um lembrete silencioso de que eu estava segura agora. Retomar meu trabalho como empregada doméstica em tempo integral foi, ironicamente, libertador. O dinheiro que ganhava agora era meu, para gastar ou guardar como quisesse. Abri uma caderneta de poupança, minha primeira conta bancária em nome próprio. Cada depósito, por menor que fosse, representava um tijolinho na construção da minha independência. Minha mãe, já recuperada da internação, não escondeu sua decepção com o fim do meu casamento. Casamento não é só quando a vida é boa, filha. É para superar as dificuldades juntos, argumentava. Para uma mulher da geração dela, criada no interior do Nordeste, o divórcio era quase um pecado mortal. Demorou para que ela entendesse que minha situação ia muito além de dificuldades. Era uma questão de sobrevivência emocional. No bairro onde vivera com Roberto, tornei-me persona non grata. As mesmas vizinhas que antes me cumprimentavam agora cruzavam a rua para não falar comigo quando eu ia visitar Dona Zulmira na farmácia. Os olhares de julgamento pesavam, as fofocas corriam. Deixou o marido por capricho, diziam. Não soube segurar o homem, comentavam outras. A versão de Roberto havia se espalhado como fogo em palha seca. Uma das maiores dificuldades foi reconstruir minha autoestima. Anos ouvindo que não era boa o suficiente, que deveria ser grata por ter um homem como ele, deixaram marcas profundas. Olhava no espelho e via apenas os defeitos que Roberto apontava. O nariz grande demais, o cabelo sem graça, as mãos calejadas de doméstica. Precisei reaprender a me enxergar com meus próprios olhos, não pelos olhos dele. Dona Lourdes percebeu minha luta interna e me presenteou com algo precioso. Um curso de alfabetização para adultos que acontecia no centro comunitário do bairro. Você lê bem, mas pode melhorar na escrita, disse ela, com aquele jeito delicado de quem quer ajudar sem ferir o orgulho. E vai conhecer pessoas novas, fazer amizades. Foi nesse curso, 3 meses depois de deixar Roberto,
que conheci outras mulheres com histórias parecidas com a minha. Mulheres que também estavam se reconstruindo, cada uma à sua maneira. Cleide, que saíra de um relacionamento violento com 3 filhos pequenos. Jurema, viúva aos 40 anos, aprendendo a viver sozinha pela primeira vez. Marlene, abandonada pelo marido por uma mulher mais jovem. Nossas terças e quintas à noite se transformaram em muito mais que aulas de português e matemática. Eram sessões de terapia coletiva, onde compartilhávamos não apenas conhecimento formal, mas sabedoria de vida. O professor, seu Agenor, um senhor aposentado que dedicava seu tempo a ensinar, percebeu o que acontecia e adaptou as lições para incluir textos sobre autoconhecimento e empoderamento. Um dia, ele nos pediu para escrever uma redação sobre quem sou eu. Fiquei horas diante do papel em branco. Quem era eu, afinal? Por tanto tempo, havia me definido como a empregada de Dona Lourdes, ou a esposa de Roberto. Quem era Carmen? Simplesmente Carmen. Escrevi apenas 3 linhas naquela noite. Mas foram as 3 linhas mais importantes da minha vida até então. Sou uma mulher que está aprendendo a se reconstruir. Sou mais forte do que pensava. E ainda estou descobrindo tudo o que posso ser. 6 meses após deixar Roberto, comecei a sentir uma coceira por mudança. O quartinho dos fundos na casa de Dona Lourdes, que havia sido meu refúgio, começava a parecer uma extensão do passado que eu queria deixar para trás. Era hora de voar mais longe. Com o dinheiro que havia economizado e a ajuda de Marlene, que conhecia muita gente no ramo imobiliário, consegui alugar um pequeno conjugado no bairro do Belenzinho. Era minúsculo. Apenas um cômodo dividido entre sala, quarto, uma kitchenette e um banheiro. Mas era meu. Pintei as paredes de amarelo claro, comprei vasos de plantas para o parapeito da janela, pendurei uma cortina colorida que Cleide me ajudou a costurar. No dia em que me mudei, Dona Lourdes chorou como se eu fosse sua própria filha saindo de casa. "Estou orgulhosa de você", disse ela, me apertando num abraço. "Mas não desapareça! Venha jantar aos domingos!" Aqueles primeiros dias, sozinha, foram assustadores e maravilhosos ao mesmo tempo. Assustadores porque, pela primeira vez, enfrentava o completo silêncio da solidão. Não havia mais o movimento da casa de Dona Lourdes, as ordens de Roberto, o barulho constante de outras pessoas ao redor. Maravilhosos porque cada decisão, desde a hora de dormir até o que comer no jantar, era exclusivamente minha. No trabalho, consegui expandir minha cartela de clientes. Além da casa de Dona Lourdes, onde continuava 3 vezes por semana, passei a fazer faxinas para 2 amigas dela no mesmo condomínio. O dinheiro melhorou, permitindo que eu comprasse pequenos luxos que antes eram impensáveis. Um radinho de pilha para ouvir música enquanto limpava. Um secador de cabelos usado que uma cliente ia jogar fora. Até mesmo um par de sapatos novos, os primeiros em anos. Mas nem tudo foram flores naquele período. A solidão, que inicialmente saboreei como sinal de liberdade, às vezes se transformava num peso difícil de carregar. Havia noites em que me pegava chorando sem motivo aparente, sentindo falta não de Roberto especificamente, mas da ideia de ter alguém ao lado. O silêncio do meu pequeno apartamento às vezes gritava mais alto que todas as ofensas que já havia recebido. Foi numa dessas noites particularmente difíceis que cometi meu primeiro grande erro pós-separação. Roberto havia conseguido meu novo número de telefone. Nunca descobri como. E ligou tarde da noite, a voz mansa, dizendo que sentia minha falta, que havia mudado, que merecia uma segunda chance. "Só quero conversar, Carmen. Um café, nada mais." O perigo das segundas chances é que elas apelam para a nossa esperança, aquela parte de nós que quer acreditar na transformação das pessoas. Aceitei encontrá-lo num domingo à tarde num shopping center movimentado. Pelo menos teria a segurança de estar num lugar público. Roberto chegou pontualmente, mais arrumado do que eu me lembrava. Os cabelos cortados, barba feita, um perfume caro que nunca havia usado durante nosso casamento. Trouxe um presente, um livro de Clarice Lispector, autor que mencionei gostar quando nos conhecemos. O gesto me tocou.
Talvez ele realmente tivesse mudado. Por 2 horas conversamos como há muito não fazíamos. Ele perguntou sobre meu trabalho, sobre o curso de alfabetização, como sabia disso, sobre meus planos. Falou de terapia, de como percebeu seus erros, de como o divórcio havia sido um choque necessário. Pedi um café. Ele pagou um pedaço de torta também. Você está muito magra, comentou com aparente preocupação. Quando nos despedimos, ele me deu um beijo no rosto e pediu para me acompanhar até o ponto de ônibus. No caminho, segurou minha mão. Não retirei. Parte de mim, a parte que ainda estava frágil, ainda em reconstrução, queria acreditar que o homem por quem me apaixonei havia retornado. Posso te ligar de novo? Perguntou antes que eu subisse no ônibus. Hesitei por um momento, mas concordei com a cabeça. As ligações se tornaram frequentes nas semanas seguintes. Roberto sempre respeitoso, sempre atencioso. Mais 2 vezes nos encontramos em lugares públicos. No terceiro encontro, quando estávamos sentados num banco da praça, ele tentou me beijar. Afastei-me instintivamente. O que foi, Carmen? Pensei que estivéssemos nos reaproximando. Preciso de mais tempo, respondi. Sua expressão mudou por um instante. Vi um lampejo do velho Roberto impaciente, controlador. Mas logo ele sorriu novamente. Todo o tempo que você precisar. Na semana seguinte, ele sugeriu que eu fosse jantar em sua casa, nosso antigo lar. Preparei algo especial, disse ao telefone. Frango com quiabo, como você fazia. Aquela noite foi meu segundo grande erro. Assim que entrei na casa, as lembranças vieram à tona. Não as boas, mas as de sufocamento, de controle, de medo. Roberto havia arrumado tudo para parecer acolhedor. Velas, música baixa, a mesa posta com esmero. Mas bastou sentar à mesma mesa de antes para sentir meu estômago revirar. Durante o jantar, ele falou sobre reconciliação, sobre como eu poderia voltar, como seria diferente desta vez. Você não precisaria mais trabalhar como empregada, prometeu. Consegui uma promoção, poderíamos até procurar uma casa melhor. Quando me levantei para ir ao banheiro, vi sobre o aparador uma conta telefônica com várias ligações para um mesmo número, o mesmo padrão que havia notado durante nosso casamento. Algumas coisas nunca mudam. Voltei à mesa e disse que precisava ir embora. Ele insistiu para que eu ficasse. Quando recusei firmemente, o verdadeiro Roberto reapareceu. Você está me fazendo de idiota. Preparei tudo isso, te trato como uma rainha, e é assim que você me agradece? Saí apressadamente com ele gritando às minhas costas. Vai voltar para seu cubículo? Para limpar privada dos outros? É isso que você merece mesmo, Carmen? No ônibus quase vazio, chorei. Não de tristeza por perder Roberto novamente, mas de alívio por ter escapado a tempo. E de decepção comigo mesma por ter quase caído na mesma armadilha. Na segunda-feira seguinte, no curso de alfabetização, quando Jurema perguntou por que meus olhos estavam inchados, contei tudo. Ela segurou minhas mãos e disse algo que nunca esqueci. A gente só tropeça nas pedras que deixa no próprio caminho, Carmen. Agora é só tirar essa pedra e seguir adiante. As pessoas não mudam da noite para o dia, Carmen. Foi o que Dona Zulmira me disse quando fui à farmácia comprar remédio para dor de cabeça. Uma semana após aquela desastrosa tentativa de reaproximação com Roberto. Se um homem te tratou mal por anos, não é em alguns meses que vai virar um príncipe encantado. Aquela conversa com Dona Zulmira foi um ponto de virada. Decidi que era hora de buscar ajuda além das conversas com minhas amigas do curso. No posto de saúde do bairro, descobri que havia um grupo de apoio para mulheres em situações de vulnerabilidade emocional. Não era exatamente terapia, mas era o mais próximo disso que eu poderia conseguir gratuitamente. Nas primeiras reuniões, fiquei apenas escutando. Mulheres de todas as idades e classes sociais compartilhavam histórias que, em essência, eram variações da minha própria experiência. A psicóloga, que coordenava o grupo, Dra. Paula, uma mulher negra de meia-idade com um olhar compassivo, me encorajou gentilmente a falar na terceira sessão. Tenho vergonha. Confessei quando finalmente tomei coragem. Vergonha de ter permitido que me tratassem assim por tanto tempo.
de ter acreditado que não merecia mais que aquilo. A vergonha é a arma que eles usam para nos manter silenciadas, respondeu doutora Paula. Quando você fala, quando nomeia o que aconteceu, é o primeiro passo para se libertar dela. Naquele grupo, aprendi conceitos que nunca havia ouvido antes: abuso psicológico, gaslighting, ciclo de violência. Palavras que davam nome às experiências que vivi, mas que nunca soube identificar. Entendi que o que aconteceu comigo não era raro ou excepcional. Era parte de um padrão que afetava milhares de mulheres, independentemente de sua educação formal ou classe social. Paralelo a isso, continuei no curso de alfabetização. Seu Agenor notou minha dedicação e me ofereceu material extra para estudar em casa. Você tem potencial para mais que isso, Carmen, dizia ele. Foi ele quem me informou sobre a possibilidade de fazer o supletivo e completar o ensino médio. A ideia me assustou inicialmente. Eu, que mal havia terminado o primeiro ano do ensino médio na adolescência, voltar a estudar formalmente aos 30 e poucos anos? Parecia loucura. E por que não? Perguntou Cleide quando compartilhei minhas dúvidas. Estou fazendo o supletivo com 3 filhos para criar sozinha. Se eu consigo, você também consegue. Foi assim que, além do trabalho como doméstica e das aulas de alfabetização, passei a frequentar o supletivo noturno 3 vezes por semana. Minha rotina tornou-se exaustiva, acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar à casa das patroas, trabalhava o dia inteiro, ia direto para as aulas, chegava em casa perto da meia-noite para estudar mais um pouco antes de desabar na cama. Mas havia algo profundamente reparador naquela exaustão física. Era diferente do cansaço que sentia quando vivia com Roberto. Aquele era um esgotamento da alma, um desgaste que nenhum sono poderia curar. Este novo cansaço vinha acompanhado de propósito, de crescimento, de pequenas conquistas diárias. Um dia, uma das patroas, Dona Cecília, me viu estudando durante meu horário de almoço. Em vez de me repreender por não estar descansando, perguntou o que eu estava lendo. É um livro de história para o supletivo, respondi um pouco envergonhada. Para minha surpresa, ela se sentou ao meu lado e perguntou se eu precisava de ajuda. Dona Cecília era professora universitária aposentada e, a partir daquele dia, passou a separar 1 hora por semana para me ajudar com os estudos mais difíceis, especialmente matemática, meu maior desafio. Eu sempre quis ensinar, Carmen, ela me disse certa vez. E você realmente quer aprender. É a combinação perfeita. Foi durante esse período que recebi uma notícia que balançou minha recém-conquistada estabilidade. Minha mãe, em visita à minha casa, comentou casualmente: encontrei o Roberto outro dia no mercado. Ele perguntou de você. Diz que está noivo. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Não por ciúme ou porque ainda tivesse sentimentos por ele, mas pela rapidez com que havia seguido em frente enquanto eu ainda lutava para me reconstruir. E principalmente pelo medo do que aquela outra mulher poderia enfrentar. Ela sabe sobre como ele é? Perguntei à minha mãe. Quem somos nós para interferir, filha? Cada um com seus problemas. Aquela resposta me incomodou profundamente. Era o mesmo tipo de pensamento que permitia que ciclos de abuso se perpetuassem. A ideia de que problemas domésticos devem ficar entre 4 paredes, que não devemos nos meter na vida alheia. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando na mulher que ocupava agora o lugar que foi meu, provavelmente encantada com o Roberto charmoso e atencioso da fase inicial. Deveria eu contatá-la? Alertá-la? Ou minha mãe estava certa e eu deveria simplesmente seguir minha vida? No grupo de apoio compartilhei meu dilema. As opiniões se dividiram. Algumas mulheres achavam que eu deveria alertar a noiva, outras que isso pareceria vingança ou obsessão da minha parte. Doutora Atropaula me chamou após a reunião. Carmen, seu instinto de proteger outra mulher é nobre. Mas lembre-se, você não pode salvar alguém que não pediu para ser salva. E mais importante, você não é responsável pelas ações dele ou pelo bem-estar dela.
Aquela conversa me ajudou a entender algo fundamental. Minha jornada não era sobre Roberto, nem sobre suas futuras parceiras. Era sobre mim, sobre minha reconstrução, sobre aprender a estabelecer limites saudáveis e reconhecer meu próprio valor. Decidi não procurar a noiva de Roberto. Em vez disso, canalizei aquela energia para me tornar mais ativa no grupo de apoio, compartilhando minha experiência com outras mulheres que chegavam quebradas, como eu estivera um dia. Perceber que minha história poderia ajudar outras pessoas foi incrivelmente terapêutico. Transformava minha dor em algo útil, significativo. Foi nesse período também que adotei Filomena, uma gata idosa que apareceu no quintal do meu prédio, magra e machucada. Cuidar dela me ensinou algo sobre cuidar de mim mesma, sobre paciência, sobre esperar o tempo certo para confiar novamente, sobre criar espaço para outra vida dentro da minha. No supletivo, meu desempenho melhorava a cada trimestre. Descobri um talento especial para literatura e redação. As histórias que lia agora pareciam falar diretamente à minha experiência, e as que escrevia nas provas recebiam elogios dos professores. Você tem uma voz única, Carmen, disse a professora de português, após ler uma redação minha sobre recomeços. Já pensou em escrever mais? Naquela noite, comprei um caderno simples numa papelaria e comecei a escrever. Não para professores ou notas, mas para mim mesma. Era como uma continuação do diário que havia mantido brevemente na adolescência, mas agora com a maturidade de quem já havia vivido e sobrevivido a tempestades. Na primeira página, escrevi apenas: Memórias de uma mulher em reconstrução. Não é porque te trataram como ninguém que você precisa acreditar nisso. Essa frase, dita por uma colega do grupo de apoio, ecoava na minha cabeça enquanto eu enfrentava o maior desafio desde que deixei Roberto: a formatura do supletivo. Após quase 2 anos de estudo intenso, equilibrando o trabalho e aulas noturnas, chegara o grande momento. Tinha economizado por meses para comprar um vestido decente, azul marinho, simples mas elegante, encontrado em promoção numa loja de departamento. Nada extravagante, mas era o primeiro vestido que comprava para mim em anos. Não para agradar alguém, mas para celebrar minha própria conquista. A cerimônia seria numa sexta-feira à noite. Convidei minha mãe, meus irmãos, Dona Cecília, que tanto me ajudara nos estudos, e até Dona Lourdes, minha antiga patroa. Era um momento que queria compartilhar com pessoas que haviam acreditado em mim quando eu mesma duvidava. Na véspera da formatura, recebi um telefonema que fez meu coração gelar. Carmen, aqui é a Denise. Denise, a noiva de Roberto. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo me fez continuar na linha. Como conseguiu meu número? Sua mãe, respondeu ela com voz trêmula. Preciso falar com você. É importante. Marcamos de nos encontrar numa padaria perto do meu trabalho. Cheguei antes dela, nervosa, pedindo um copo d'água que mal consegui beber. Quando Denise entrou, reconheci imediatamente o olhar, o mesmo que eu via no espelho anos atrás. Olhos baixos, gestos hesitantes, aquela vigilância constante de quem espera uma explosão a qualquer momento. Seu rosto tinha uma marca levemente roxa perto da têmpora, mal feita de maquiagem. Sentou-se à minha frente, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Ele me disse que você era louca, começou ela, que inventava histórias, que era obsessiva. Acreditei nele por muito tempo, até... Sua voz falhou. Não precisava completar a frase. Isso começou quando? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Depois que marcamos a data do casamento. No começo era só controle. Do dinheiro, das minhas roupas, das minhas amizades. Depois vieram as acusações, as humilhações. E ontem, ela apontou discretamente para o rosto. É a primeira vez que ele me toca assim. Disse que foi um acidente, que estava nervoso com o trabalho. Pediu perdão, chorou, prometeu que nunca mais. As palavras dela me transportaram para meu próprio passado, para promessas semelhantes que ouvi e acreditei. O ciclo se repetia com outra mulher, exatamente como eu temia.
O casamento é em 2 semanas, continuou Denise. Todo mundo já sabe, já paguei o buffet, o vestido. Minha família adorou ele. Ninguém vai entender se eu cancelar agora. Senti uma responsabilidade enorme pesar sobre meus ombros. O que dizer? Como ajudar alguém a enxergar algo que levei anos para compreender? Como condensar toda a minha dolorosa jornada em palavras que pudessem alcançá-la? Denise, comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Imagina que você está na beira de um rio de correnteza forte. Você já colocou o pé na água e sentiu como é gelada, como puxa para o fundo. Agora você tem uma escolha: continuar entrando sabendo o perigo ou recuar enquanto ainda está na margem. Ela me olhou, lágrimas escorrendo silenciosamente. Cancelar um casamento é difícil, continuei. Mas desfazer um casamento depois de anos de abuso é muito mais doloroso. Acredite em mim. Quando nos despedimos, Denise prometeu pensar no que conversamos. Não sei se consegui convencê-la. Voltei para casa profundamente abalada. A expectativa da formatura agora ofuscada pela preocupação com aquela jovem. Na manhã seguinte, entrei em pânico ao perceber que meu vestido de formatura havia sumido do cabide. Vasculhei o pequeno apartamento inteiro, sem sucesso. 1 hora antes da cerimônia, a campainha tocou. Era Roberto segurando meu vestido rasgado em pedaços. Vim te dar um presente de formatura, disse Roberto, com um sorriso gelado que não alcançava seus olhos. Parece que você anda se metendo onde não deve. Fiquei paralisada na porta, olhando para os restos do vestido azul em suas mãos. A adrenalina corria pelo meu corpo, enquanto ele permanecia ali, completamente à vontade, como se tivesse todo o direito de invadir minha casa, de destruir algo meu. Como entrou aqui? Consegui perguntar, a voz mais firme do que eu esperava. Sua chave reserva no vaso de planta não é muito original, Carmen. Ele riu, jogando os pedaços de tecido no chão entre nós. Mas esse não é o ponto. O ponto é que você falou com Denise. A raiva em sua voz era palpável, perigosa. O velho medo começou a se insinuar por dentro de mim. Aquela sensação familiar de estar em perigo que eu havia conhecido tão bem durante nosso casamento. Mas algo era diferente agora. Eu era diferente. Não vou te convidar para entrar, respondi, bloqueando a entrada com meu corpo. E sim, falei com Denise porque ela me procurou. Não fiz nada além de responder às perguntas dela com honestidade. Seu rosto se contorceu numa expressão que eu conhecia bem. Aquele momento preciso, onde seu charme ensaiado cedia lugar à raiva verdadeira. Você arruinou tudo, gritou ele, dando um passo em minha direção. Ela cancelou o casamento esta manhã. Ligou para minha mãe, não para mim. Sabe a humilhação que estou passando? E tudo por causa de uma doméstica frustrada que não consegue seguir com a vida. Cada insulto era como voltar no tempo. Mas em vez de me encolher como antes, senti uma onda de indignação crescendo. Não pelo insulto à minha profissão, que sempre exerci com dignidade, mas pela audácia daquele homem que pensava ainda ter algum poder sobre mim. Roberto, falei, mantendo a voz baixa e controlada. Você tem exatamente 30 segundos para sair da minha porta antes que eu chame a polícia. E diferente de antes, agora tenho testemunhas, tenho provas de invasão, tenho uma rede de apoio. Não estou mais sozinha. Peguei meu celular, mostrei o número da polícia já discado, o dedo sobre o botão de ligar. Parte de mim tremia por dentro, mas outra parte, uma parte nova, forjada em 2 anos de reconstrução, estava estranhamente calma. Por um momento tenso, ficamos ali, em um impasse silencioso. Seus olhos examinavam meu rosto, procurando talvez pelo medo de antes, pela submissão que ele esperava. Em vez disso, encontrou determinação. Você não vale o esforço. Cuspiu ele finalmente, recuando. Nem o vestido ridículo. Mas Denise vale, respondi. E ela foi mais corajosa em 3 semanas do que eu fui em anos. Quando ele finalmente se foi, fechei a porta e deslizei até o chão, abraçando os joelhos. Meu corpo inteiro tremia agora, liberando a tensão contida. No chão à minha frente estavam os restos do meu vestido azul, símbolo da minha conquista,
destruído por puro despeito. O relógio marcava 18h20. A cerimônia começaria às 19h. Peguei os pedaços do vestido, permitindo-me alguns momentos de tristeza pelo que havia perdido. Então respirei fundo e liguei para Cleide. Preciso de ajuda, disse simplesmente. Em 20 minutos, Cleide estava na minha porta com 2 sacolas. Trouxe opções, anunciou, entrando sem cerimônias. E a Jurema está vindo com a maquiagem. O que aconteceu com seu vestido? Quando contei, seus olhos se encheram de uma mistura de raiva e compaixão. Ele quis te impedir de ir à formatura, não é? De mostrar ao mundo que você conseguiu. Assenti, lutando contra as lágrimas que finalmente vinham. Então essa é exatamente a razão pela qual você precisa ir, declarou Cleide, determinada. Estive pensando no caminho para cá. A melhor vingança contra homens como ele não é o ódio, é a indiferença. É seguir vivendo bem, é celebrar cada vitória como se ele nunca tivesse existido na sua vida. Jurema chegou logo depois, e as 2 passaram a meia hora seguinte me ajudando a me preparar. O vestido que escolhemos, um vermelho escuro emprestado de Cleide, ajustado às pressas com alguns alfinetes estratégicos, não era o que eu havia planejado. Mas enquanto me olhava no espelho, com Jurema aplicando um batom que combinava perfeitamente com o vestido, percebi que talvez fosse ainda melhor. Vermelho é cor de força, de paixão, disse Jurema, ajeitando meu cabelo. É a cor perfeita para uma mulher que renasceu das próprias cinzas. Cheguei à cerimônia de formatura 7 minutos atrasada, mas com a cabeça erguida. O vestido vermelho de Cleide, um pouco curto para mim, chamou mais atenção do que meu discreto azul marinho jamais chamaria. Notei alguns olhares surpresos. Carmen, a aluna quieta e reservada, transformada num lampejo de cor vibrante. Minha mãe, Dona Lourdes e Dona Cecília, já estavam sentadas nas cadeiras reservadas para familiares. Cleide e Jurema insistiram em me acompanhar até a entrada e depois se juntaram ao público. Uma solidariedade silenciosa que me emocionou profundamente. Enquanto caminhava para meu lugar entre os formandos, percebi que algo fundamental havia mudado dentro de mim naquela tarde. O confronto com Roberto não havia me diminuído. Pelo contrário, tinha revelado uma força que eu não sabia possuir. Era como se finalmente tivesse chegado ao fim de um longo túnel, vendo a luz não apenas à frente, mas também dentro de mim. A cerimônia transcorreu com discursos emocionados sobre superação e segundas chances. Quando chamaram meu nome completo, Carmen Oliveira da Silva, para receber o certificado, ouvi aplausos especialmente entusiasmados vindos do canto onde minhas amigas estavam. Ao subir no palco, vi algo que jamais esquecerei. Dona Cecília, minha patroa e mentora, aplaudindo de pé, com lágrimas nos olhos. Aquele momento cristalizou tudo pelo que eu havia lutado. Não era apenas um certificado de conclusão do ensino médio, era um atestado de que eu havia recusado o papel de vítima que o mundo tentou me impor. Era a prova de que, mesmo começando tarde, era possível reescrever minha história. Após a cerimônia, minha pequena família escolhida insistiu em me levar para comemorar num boteco simples perto da escola. Eu raramente bebia, mas naquela noite aceitei uma cerveja. Brindamos às conquistas, às amizades, aos recomeços. O que vem agora, Carmen? Perguntou Dona Lourdes, enquanto compartilhávamos um prato de petiscos. A pergunta pairou no ar. Por tanto tempo, meu único objetivo havia sido sobreviver, primeiro ao casamento abusivo, depois à vergonha da separação, em seguida à luta diária para me reerguer. Não tinha pensado muito além da formatura. Não sei ao certo, admiti. Continuar trabalhando, claro. Talvez tentar a faculdade. Sei que é um sonho grande para alguém da minha idade e condição, mas não é grande demais, interrompeu Dona Cecília. Na verdade, eu ia esperar até amanhã para contar. Mas este parece o momento perfeito. A universidade onde lecionei tem um programa de bolsas para pessoas com mais de 40 anos que querem iniciar a vida acadêmica. São poucas vagas, a competição é acirrada
mas com suas notas e uma boa carta de recomendação, que já comecei a escrever, aliás. Você tem chances reais. O burburinho de animação que se seguiu a essa revelação me deixou momentaneamente sem palavras. Faculdade? Eu que até poucos anos atrás não me achava digna nem de ter opinião própria. Pedagogia, disse finalmente, as palavras saindo quase como um sussurro. Sempre quis ser professora. Ensinar outras pessoas que também acham que é tarde demais para saber e aprender. Nunca é tarde demais para nada, minha filha, disse minha mãe, segurando minha mão sobre a mesa. Foi a primeira vez que a vi demonstrar orgulho tão abertamente. Seu pai teria ficado tão feliz de ver você hoje. A menção ao meu pai, falecido há quase uma década, trouxe lágrimas aos meus olhos. Ele que dizia que eu merecia mais, talvez estivesse em algum lugar, vendo que eu finalmente havia começado a acreditar nisso também. Foi nesse momento que Denise entrou no boteco. Nossos olhares se cruzaram imediatamente. Ela parecia ter me procurado perguntando aos funcionários do local da formatura onde o grupo havia ido celebrar. Posso falar com você um minuto? Pediu ela, visivelmente nervosa. Afastamo-nos para um canto mais tranquilo. Ela estava pálida, com olheiras profundas, mas havia algo diferente em sua postura. Uma firmeza nova, nascente. Só queria agradecer, disse ela. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Minha mãe não está falando comigo. Metade dos convidados acha que enlouqueci. Mas quando ele apareceu na minha casa hoje, furioso por causa do cancelamento, algo dentro de mim me disse que você estava certa. Era agora ou nunca. Como você está se sentindo? Perguntei, genuinamente preocupada. Destruída, aliviada, assustada, livre. Ela sorriu fracamente. Tudo ao mesmo tempo. Conheço bem essa sensação, respondi, oferecendo um abraço que ela aceitou. Ele foi atrás de você? Depois que saiu da minha casa, jurou que ia te fazer pagar. Olhei para meu vestido vermelho, tão diferente do azul que havia planejado. Sim, ele veio, mas pela primeira vez não conseguiu me quebrar. Convidei Denise a se juntar à nossa celebração. Inicialmente hesitante, ela acabou aceitando. Apresentei-a não como a ex-noiva de Roberto, mas como uma mulher que acabou de fazer uma escolha muito corajosa. Aquela noite, cercada por mulheres de diferentes gerações e histórias, todas de alguma forma sobreviventes de suas próprias batalhas, compreendi finalmente o significado da palavra sororidade. Não era apenas apoio mútuo, era reconhecimento. O entendimento profundo de que nenhuma de nós está realmente sozinha em sua luta. Os dias que se seguiram à formatura foram uma montanha-russa emocional. Por um lado, havia a euforia da conquista, o certificado do ensino médio emoldurado na parede do meu pequeno apartamento, o formulário de inscrição para o processo seletivo da universidade preenchido com letra caprichada. Por outro, havia a apreensão constante de que Roberto pudesse reaparecer, tentar alguma forma de retaliação mais severa. Cheguei a considerar registrar um boletim de ocorrência pela invasão de domicílio e destruição do meu vestido, mas hesitei. O sistema raramente favorecia mulheres como eu, sem marcas visíveis, apenas com o peso invisível do medo. Ainda assim, segui o conselho de doutora Paula e documentei tudo. Tirei fotos dos restos do vestido, anotei datas, horas e detalhes do ocorrido. Evidência, ela chamou, para que você nunca duvide da sua própria memória. Uma semana depois da formatura, recebi um telefonema inesperado de Dona Lourdes, minha antiga patroa. Carmen, querida, estou com um problema e pensei em você, começou ela. Minha filha vai ter bebê e precisa de alguém para ajudá-la por uns meses em São Paulo. Lembrei que você comentou sobre tentar a universidade. Há uma particular bem razoável perto da casa dela e o quarto de empregada lá é espaçoso com banheiro privativo. A proposta era tentadora. Trabalhar cuidando de um bebê, algo que sempre adorei, enquanto estudava, morando num bairro melhor, mais próximo da universidade. Mas significava deixar para trás minha rede de apoio, meu grupo, minhas amigas. Posso pensar um pouco? Pedi. Naquela noite,
reuni Cleide, Jurema e doutora Paula no meu apartamento para um café e conselho. Expus a situação, minhas dúvidas, meus medos. Não vou mentir que sentirei sua falta, disse Cleide. Mas esse tipo de oportunidade não aparece 2 vezes, Carmen. E São Paulo não é outro país, acrescentou Jurema. Podemos nos visitar. Existe telefone, carta. Doutora Paula, sempre mais analítica, fez a pergunta crucial. O que realmente te impede de aceitar, Carmen? É o medo de ficar longe das amigas ou o medo de dar esse salto para o desconhecido? Sua pergunta atingiu o centro da questão. Percebi que parte do meu receio vinha justamente do tamanho da mudança. Era mais fácil continuar na minha zona de conforto, mesmo que essa zona tivesse sido duramente conquistada, do que arriscar algo novo. Talvez eu tenha medo de descobrir que não sou capaz, confessei finalmente, de chegar lá e perceber que sonhei alto demais. E talvez você tenha medo de descobrir que é muito mais capaz do que jamais imaginou, respondeu doutora Paula. Às vezes, nosso maior medo não é o fracasso, mas sim o sucesso, porque o sucesso exige que nos vejamos sob uma nova luz, que abandonemos a identidade de vítima à qual podemos ter nos acostumado. Suas palavras me atingiram como um raio. Era verdade. Parte de mim ainda se definia pelo sofrimento passado, pela luta para superar o abuso. A possibilidade de realmente prosperar, de construir uma vida completamente nova, era tão assustadora quanto libertadora. Na manhã seguinte, liguei para Dona Lourdes aceitando a oferta. Comecei a organizar minhas poucas posses, a me despedir do apartamento que havia sido meu refúgio. Em meio à arrumação, encontrei o caderno onde havia começado a escrever minhas memórias. Nas últimas semanas, com a correria da formatura, tinha negligenciado aquele exercício. Sentei-me na cama e reli as páginas já escritas, relatos crus de dor, medo e, gradualmente, esperança. Percebi que aquele caderno continha não apenas meu passado, mas o mapa do meu futuro. Cada página era testemunho de uma mulher que se recusou a desaparecer. 2 dias antes da mudança, Denise apareceu na minha porta. Estava diferente. O cabelo cortado curto, roupas mais simples, mas que claramente a agradavam mais. Vim devolver algo e me despedir, disse ela, entregando-me uma sacola. Ouvi dizer que você está indo para São Paulo. Dentro da sacola havia um vestido novo, azul marinho, semelhante ao que Roberto havia destruído, mas ainda mais bonito. Por quê? Perguntei genuinamente surpresa. Porque ele tentou tirar isso de você, sua formatura, sua comemoração, seu momento de orgulho. Não conseguiu, claro, mas... Ela deu de ombros. Pensei que você deveria ter de volta o que era seu. É uma forma de fechar o ciclo. Abraçamo-nos longamente. Havia uma espécie de passagem de bastão naquele momento. Uma mulher que havia encontrado sua força, ajudando outra a descobrir a sua. O que você vai fazer agora? Perguntei. Voltar para a faculdade, respondeu ela, com um sorriso tímido. Tranquei matrícula quando começamos a namorar porque ele achava que tomava muito do meu tempo. Arquitetura, 2º ano? Senti uma onda de orgulho por ela, por mim, por todas nós. Roberto havia tentado diminuir-nos, restringir nossos horizontes, convencer-nos de que nosso valor estava em servi-lo. E ali estávamos ambas, reconstruindo nossas vidas com tijolos de sonhos que ele tentara destroçar. Na véspera da viagem, recebi uma última ligação. Dona Cecília, com novidades. Falei com meus contatos na universidade, disse ela, a voz transbordando entusiasmo. Existe um projeto especial lá, de documentação de histórias de vida de mulheres comuns. Mencionei seus escritos, seu jeito com as palavras. Eles estão interessados em conhecê-la, Carmen. Quando desliguei, olhei para meu apartamento quase vazio, as caixas empilhadas, o certificado do ensino médio já embalado com cuidado. Em poucos dias estaria em outro lugar, começando um novo capítulo. A perspectiva que antes me assustava, agora me enchia de uma expectativa quase infantil. Naquela noite, acrescentei uma nova entrada ao meu caderno de memórias. Hoje percebo
que a verdadeira coragem não está em nunca ter medo, mas em sentir medo e mesmo assim dar o próximo passo. Amanhã, darei mais um. 25 anos se passaram desde aquela mudança para São Paulo. Olho para trás e mal reconheço a Carmen que fui, a jovem assustada que acreditava que servir era seu único propósito, a mulher ferida que precisou deixar tudo para trás para se encontrar. A vida em São Paulo começou como havia imaginado, cuidando do bebê de Mariana, filha de Dona Lourdes, enquanto estudava à noite. O que não previ foi como aquela criança, Luciana, hoje uma mulher de 24 anos, mudaria minha relação com o cuidar. Não era mais servir por obrigação ou sobrevivência, mas nutrir por escolha e afeto. Luciana foi minha primeira aluna, muito antes de eu pisar numa sala de aula como professora formada. O curso de pedagogia não foi fácil. Muitas vezes me senti deslocada. Uma mulher de quase 40 anos entre jovens de 20. Uma doméstica entre pessoas que, em sua maioria, nunca precisaram trabalhar enquanto estudavam. Mas havia também outros deslocados como eu. Formamos um grupo improvável. Geraldo, motorista de ônibus que sonhava ser professor de história. Sueli, cozinheira que queria alfabetizar adultos como ela. Marcos, segurança noturno que estudava para dar um futuro melhor aos filhos. Juntos, enfrentamos o preconceito velado, as dificuldades com a linguagem acadêmica, o cansaço de quem trabalha o dia todo antes de sentar nos bancos da universidade. Mas também celebramos cada pequena vitória, cada prova bem-sucedida, cada semestre concluído. O projeto de documentação de histórias de vida que Dona Cecília havia mencionado se tornou minha iniciação na escrita acadêmica. A professora Heloísa, coordenadora do projeto, acolheu meus relatos com um entusiasmo que me desconcertou inicialmente. Sua escrita tem uma autenticidade rara na academia, dizia ela. Você não fala sobre o povo, você fala como o povo, com a legitimidade de quem viveu o que narra. Sob sua orientação, transformei minhas anotações pessoais em um projeto de pesquisa sobre mulheres que reconstruíram suas vidas após relacionamentos abusivos. Não usei meu próprio nome ou história diretamente. Preservei meu anonimato, como havia decidido desde o início. Mas cada entrevista que conduzi com outras mulheres era também um espelho onde podia examinar minha própria jornada com maior clareza. Foi através desse projeto que conheci Jorge, aos 42 anos. Professor de sociologia, viúvo, pai de um adolescente. Ele participou de uma banca onde apresentei os resultados preliminares da pesquisa. Depois, me procurou para discutir metodologia. Nossos cafés acadêmicos se transformaram em jantares, depois em passeios de fim de semana e, finalmente, em uma relação que me ensinou que nem todo homem usa o amor como arma. Você me ensinou a não ter medo da vulnerabilidade, disse-me Jorge certa vez, quando completamos 5 anos juntos. Vendo como você se reconstruiu, aprendi que ser forte não significa ser impenetrável. Casar novamente nunca foi uma prioridade para mim, mas aos 45 anos decidi dar mais esse passo, não por conveniência ou pressão social, mas por escolha consciente, por alegria compartilhada. Nosso casamento foi simples, um almoço no sítio de um amigo, com poucas pessoas queridas. Usei um vestido azul marinho, uma homenagem silenciosa a uma batalha vencida há muito tempo. A vida acadêmica me surpreendeu mais do que qualquer coisa. O que começou como um sonho quase impossível se transformou em minha identidade profissional. Da graduação em pedagogia, passei ao mestrado em educação, pesquisando métodos de alfabetização para mulheres em situação de vulnerabilidade. Aos 50 anos, defendi minha dissertação, uma das maiores alegrias da minha vida. Hoje, divido meu tempo entre a docência numa universidade pública e o trabalho voluntário num centro de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Ali, compartilho não apenas conhecimento formal, mas a sabedoria duramente conquistada de quem esteve do outro lado e sobreviveu para contar. Por 25 anos, mantive meu voto de privacidade. Nunca expus minha história pessoal publicamente.
Nunca me coloquei como exemplo ou heroína. As mulheres que me procuram por ajuda não conhecem meus detalhes, apenas intuem, talvez, que minha empatia vem de um lugar de compreensão genuína. Nunca mais vi Roberto pessoalmente, embora tenha ouvido falar dele ocasionalmente, através de conhecidos em comum. Soube que se casou mais 2 vezes, sempre com mulheres mais jovens, sempre relacionamentos que terminaram em acusações e amargura. A última notícia que tive foi de que havia sofrido um derrame aos 60 anos e estava parcialmente paralisado, dependente dos cuidados de uma irmã. Quando recebi essa informação, busquei dentro de mim algum resquício de satisfação perversa, algum prazer em saber que aquele que tanto machucou agora estava vulnerável. Não encontrei. O que senti foi uma espécie de paz, não uma alegria com seu infortúnio, mas a constatação de que ele havia perdido completamente o poder sobre mim. Nem mesmo para despertar raiva ou ressentimento, ele ainda existia em minha vida emocional. Essa, talvez, tenha sido a vitória mais significativa. Não apenas reconstruir minha vida externa, profissão, relacionamentos, moradia, mas principalmente meu mundo interior, o território da minha alma, que um dia foi colônia de um invasor cruel, havia não apenas se libertado, mas florescido além do que eu jamais poderia imaginar.